Olá, saudações a todos os ouvintes. Eu me chamo Carla e tenho 52 anos de idade. E o que eu vou compartilhar hoje foi uma experiência assustadora que eu e duas amigas passamos na nossa adolescência. Especialmente esse relato vai ser produzido para todas as meninas adolescentes do mundo inteiro. E hoje, na atualidade, eu moro na cidade de Porto Alegre. Então, no ano de 1986, eu morava na cidade de Catuíbe, no Rio Grande do Sul. E o bairro onde eu morava, em Catuíbe, era um lugar muito lindo. Ficava próximo de um lindo lago, sendo de uma grande floresta ao redor. E próximo da minha casa, havia duas meninas que sempre estavam juntas comigo. De uma certa forma, nós três se completávamos. Estudávamos na mesma sala de aula na escola. E também eram filhas únicas, assim como eu. A gente tinha uma conexão muito grande. E a cada sábado a gente se reunia. E passávamos a noite uma na casa da outra. A gente ficava fazendo todas aquelas coisas de meninas adolescentes. Completando o nosso diário, falando sobre a escola e os meninos. E fazia a famosa guerra de travesseiro. Muitas vezes não tínhamos nem hora para dormir. Mas era algo maravilhoso que eu recordo até hoje. Porém, minha mãe, pelo contrário, sempre dormia bem cedo, para levantar bem cedo, pois meu pai nunca estava em casa. Ele trabalhava como caminhoneiro. E entre tantas coisas, naquela fase de adolescente, havia algo que chamava a atenção de mim e das meninas. Era um senhor que morava próximo da minha casa. Um senhor muito idoso, que se chamava Seu Emiliano. Dizia minha mãe que ele era muito amigo de meu avô, o pai de minha mãe. Os dois já eram amigos de infância. Pois Seu Emiliano era um senhor muito estranho. Ele não falava com ninguém. E sempre andava com a cabeça baixa pelaquele bairro. E foi um dia que a minha mãe falou algo que ela nunca tinha me falado. Que talvez Seu Emiliano tivesse aquela expressão por sentir culpa de algo que aconteceu muitos anos atrás, que se relacionava a ele e meu avô. E dizia a minha mãe que Seu Emiliano e meu avô costumavam acampar e pescar. No lago ficava afastado alguns metros da nossa casa. E numa noite, um animal selvagem atacou os dois, que veio a matar meu avô. Seu Emiliano acabou sobrevivendo e ficou muito ferido. Mas após se recuperar, começou a ter um comportamento estranho, carregando aquela expressão fechada e muito triste. E minha mãe, revelando tudo aquilo para mim, não era diferente. Como eu sempre estava junto com as meninas e compartilhava tudo, eu contei a história para elas, e fiquemos com a atenção mais aprendida em relação ao Seu Emiliano. E então foi numa noite de sábado, que naquele sábado as meninas iam passar a noite na minha casa. E aquela noite estava linda. A lua estava enorme no céu e muito brilhante, pois aquela lua naquela noite nos chamava a atenção, pois a janela do meu quarto ficava para os fundos da casa. Então eu e as meninas ficávamos a observar aquela linda lua tão brilhante, que ficava em direção ao lago que ficava a alguns metros da minha casa. E naquele momento, observando aquela lua tão brilhante, nós três tivemos uma ideia. Estávamos muito interessadas de preencher nosso diário com algo diferente, algo aventureiro, que ficasse guardada para nossas recordações. Isso era por volta de 22 horas da noite, e minha mãe já estava dormindo. A nossa intenção era de sair pela janela do meu quarto, ir em direção àquele lago, e passar a noite ali observando aquele grande luar tão brilhante. Pois a gente já estávamos cansados daquela vida monótona, aquela vidinha tão segura.
Estávamos naquela noite com intenção de fazer algo tão ousado. Então estávamos de acordo uma com a outra. Naquele momento comecemos a pular a janela e fomos em direção ao lago, observando aquela grande lua tão brilhante. Estávamos levando algo para passar a noite e para ficar comendo. Algumas frutas, doces, salgados. E ao passar de algum tempo, a gente indo em direção ao lago, finalmente chegamos. Isso era por volta de 23 horas. Então fiquemos próximo do lago, observando aquele espetáculo tão lindo, aquela lua tão brilhante. A gente ficava a cantar, a gente ficava a conversar. Naquela hora estávamos despercebidos. Naquele momento se aproximou 3 homens em cima de um barco e já vieram apontando armas para a gente. A gente ficamos sem ação naquele momento. Os homens pediram para que botasse as mãos para cima, que a gente não se movesse de forma alguma. E aqueles 3 homens em cima do barco começaram a se aproximar e perguntaram para a gente qual era a nossa idade. Então a gente falou que tínhamos 15 anos de idade. Os homens, um começou a olhar para o outro e dar risadas. Um dos homens falou: "Isso é muita coincidência. Vocês são 3 e nós somos 3. Eles estavam com atitudes que eu não estava gostando, pois estavam com a intenção de fazer algo muito errado com a gente. Pois naquele momento estávamos vulneráveis, pois eram 3 homens fortes e nós éramos 3 meninas adolescentes. E foi quando um dos homens falou: vocês 3 vão subir no barco e não vão fazer barulho algum e nem gritar, porque se gritar, vamos disparar armas em vocês." Após o homem ter falado aquilo, comecemos a escutar um som muito alto. Seria um som de uivo. Os homens ficaram a observar. Um deles ficou com a arma apontada para a gente e os outros 2 ficavam a olhar ao redor daquele lago inteiro, mas não avistavam nada. E aquele som de uivo continuava mais alto. Naquela hora, um dos homens falou: "Vamos subir rápido, vocês 3, não temos tempo." Ao ele ter falado aquilo novamente, algo rapidamente lançou sobre eles e começou a atacar eles em cima do barco. E eu e as meninas mal conseguia ver o que era, mas era algo muito grande e coberto de pelo, e atacava aqueles homens de uma forma agressiva. Naquela hora, eu e as meninas começaram a correr de volta para casa. Escutávamos os homens gritando desesperado. Mesmo assim, aquilo não parava. O que quer que seja, estava atacando os homens e ferindo eles. Correndo algum tempo, finalmente eu e as meninas chegamos em casa. Fomos entrando pela janela. E ao entrar no quarto, eu e as meninas não conseguimos dormir. Fiquemos com a janela meio aberta, olhando em direção ao lago. Se passando algumas horas, o céu já estava clareando. Foi quando avistamos alguém. E se aproximando alguns metros, nós 3 ficamos assustados. Não se tratava de alguém, sim algo com partes de um homem e parte de um lobo. Aquilo ficava olhando para o céu e ficava rosnando. Ele tinha os olhos bem amarelos e tinha presas enormes. E aquilo estava vestindo roupas. Então, naquela hora, aquilo se abaixou e ficou encurvado. Algum tempo encurvado, ele levantou a cabeça e começou a tomar a forma de um ser humano. Quando a gente pôde enxergar melhor, avistemos seu Emiliano. Aquele monstro que estava vindo da direção do lago era o seu Emiliano. Então, naquele momento, eu e as meninas deduzimos: aquilo que pulou no barco e atacou os homens seria o seu Emiliano transformado naquilo que salvou as nossas vidas. Acontecido isso naquela noite, aquela manhã se passou muito rápido. E pela tarde estava um grande comentário que algo terrível aconteceu no lago, pois o pessoal encontrou um barco todo arrebentado, com muito pedaço de corpos humanos. Eles não sabiam identificar porque estava tudo misturado. Braços, pernas, cabeças decapitadas. E se passando alguns dias, a polícia conseguiu identificar os corpos sob investigação. Seriam 3 fugitivos
que já estavam sendo procurados há muito tempo, por crime de estupro e assassinato. Pois eu e as meninas ficávamos a imaginar que seu Emiliano se transformando naquela aberração, de uma certa forma, no favor daqueles criminosos. Talvez a gente subindo naquele barco, eles iam fazer coisas terríveis com a gente. Acontecido isso, se passou alguns dias e nunca mais avistemos seu Emiliano. Talvez ele foi morar em outra cidade. Talvez seja o motivo da gente descobrir seu segredo. O segredo que ele carregava por muitos anos. Mas eu deixo uma mensagem para você, meninas adolescentes. Nunca minta para seus pais. Não saia à rua à noite. Esteja um determinado horário para estar dentro de casa. Pois, como disse seu Emiliano, embora a noite sendo muito linda, com tantas estrelas e um grande luar, há coisas más, há pessoas más. Lembre-se. E esse foi o meu relato, que se chama As Adolescentes e o Segredo da Lua Cheia.